Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais informações. Bom, nós estamos apresentando aí para você mais informações dessas preciosas novidades. Hoje apresentando a você a soberania da lei de Deus. A lei de Deus é uma lei soberana. É uma lei sobre outras. É uma lei sobre outras leis. Os cachorros. Então a lei de Deus é uma lei sobre outras leis. Cachorrão grande, hein? Pois é. Então, irmão, a lei de Deus é uma lei sobre outras leis. Porque ela é uma lei do Deus Criador. Então, quando as pessoas dizem para você que observa a lei de Deus, e você vê que essa lei ela não tem o espírito que segue, digamos assim, o espírito das leis dos que obedecem às leis corruptíveis, que é a lei de criatura, ela não se identifica como lei de Deus. Ela tem que exceder. Como que é feito essa excedência? Através dela se estabelecer sem eliminar as narrativas e interpretações das leis que operam. Pelo contrário, estabelecendo. Então é dessa maneira que você identifica a soberania da lei de Deus. Ela não elimina. E uma outra coisa, ela não dá só uma opção para você. Tudo que é dado somente uma opção para você, irmão, ela vem da criatura. Porque Deus, ele é democrático. Deus, o espírito dele é de democracia, de liberdade. Então, se você começar a analisar a doutrina, por exemplo, das igrejas, que é uma só, você vai ver que essa doutrina não apresenta a sabedoria de Deus, irmão, que é o espírito de liberdade, é o espírito de democracia. Então, mais uma vez se constata, né, por outras narrativas, outros ângulos de ideia, que as igrejas que operam não é de Deus, porque elas não apresentam o espírito de liberdade e democracia, que é uma característica própria do próprio Deus. Deus, ele sempre vai dar duas opções, no mínimo duas opções para você, o bem e o mal. Ele não vai dar somente o mal para você como opção, e nem somente o bem. É justamente para que você escolha o caminho que você quer seguir. Porque o que você plantar, você vai colher. Então é isso aí. Por isso que nós apresentamos a você a opção por uma outra moeda privada. Porque aqui no Brasil você pode ver, irmão, que as pessoas, os negociantes, estão terrivelmente prejudicados com o seu negócio, com essa moeda desvalorizada. Terrivelmente. E os políticos não têm capacidade de mudar isso aí não, irmão. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e a gente começou a conversar sobre isso. Aí eu entrei na ideia, por exemplo, da moeda privada, que tem um valor do euro e que ela vai dar poder de compra às pessoas. E uma outra coisa, ela vai dar lucro para o resultado dos negócios das pessoas. E aí quando eu comecei a falar sobre isso, ele interrompeu e entrou no assunto que ele queria entrar. Quer dizer que o imposto é muito caro. Já para dar uma alternativa, digamos assim,
aos políticos, por exemplo, de de tirar um tributo, outro, para dizer que está melhorando a vida do povo. Então, sob pretexto que eles usam para dar um sentido de uma oportunidade, de uma solução paliativa que vem dos homens, ou especialmente dos políticos. E por quê? Porque nessa área aí, irmão, nessa área dessa moeda desvalorizada, o que eles poderiam fazer, claro, para preservar a ditadura nessa área financeira, de uma única moeda, o que eles poderiam fazer era valorizar a moeda, fazer um acordo com os especuladores internacionais, porque a desvalorização dessa moeda ela é feita por forasteiros, para desvalorizar nossos bens e aí facilitar os seus negócios, né, de ganhar dinheiro com essa desvalorização. E aí, para os políticos conseguir valorizar essa moeda, eles têm que negociar com os especuladores, com essas pessoas que especulam, que desvalorizam a nossa moeda, para conseguir nossos produtos, nosso serviço baratinho aqui no Brasil. Então, eles teriam que fazer isso para poder desvalorizar a moeda. Ou melhor, valorizar ela. E aí, isso aí é possível. É possível eles fazerem isso, né? Mas só que não muda o regime. Ou seja, continua a ditadura. Continua o regime ditador nessa área, na área financeira. E aí, não quebra o poder do mal. O que quebra o poder do mal é o estabelecimento de um regime democrático. E o estabelecimento de um regime democrático é a opção de uma outra moeda, com característica diferente e que não seja gerenciada pelos governos. Então, esse tipo de quebra de ditadura, irmão, ela ocorre. A ditadura nessa área ocorre no mundo inteiro, irmão. Não é só aqui no Brasil, não. Em todos os países circula uma única moeda, que é a moeda dos governos. Então, essa opção pela moeda privada, ela está nascendo aqui, ela está se originando aqui e que vai democratizar os regimes nessa área financeira. Vai democratizar. Então, esse tipo de acontecimentos não aconteceu em nenhuma parte da Terra. Ele vai acontecer aqui no Brasil. E aí os políticos não têm capacidade de fazer isso aí, não. Somente Deus, irmão. Só uma capacidade que os homens não têm poder de estabelecer. Somente Deus tem essa capacidade. E aí eles ficam, poxa, nós não podemos solucionar. Não, porque é uma solução que só Deus pode fazer com que aconteça, irmão. Ou seja, você não vai poder mais roubar a glória de Deus. Porque eles poderiam, por exemplo, muito bem aí, como é o caso daquela pessoa que eu estava conversando com ele, que eu estava apresentando para ele um problema da moeda desvalorizada, que reduz o nosso lucro, que nos leva ao buraco, à falência. Ele mudou de ideia, ele procurou apresentar o problema como na carga tributária, para dar uma opção aos políticos de resolver esse caso, por exemplo, eliminando alguns tributos. Então, essas narrativas, o que os políticos não têm capacidade de resolver, eles não querem que a gente use, não. Porque eles querem dar uma oportunidade aos políticos para continuar roubando a glória de Deus. E o que é roubar a glória de Deus? É a pessoa se apresentar como solução, mesmo que essa solução seja paliativa, apenas para enganar as pessoas.